Imagine ser atingido 9 vezes por um pelotão de fuzilamento e sair andando, ou cair 33 mil pés de um avião em explosão sem paraquedas e sobreviver, ou ser alvo de mais de 600 tentativas de assassinato e morrer de velhice. Isso não são roteiros de cinema. Essas são as histórias documentadas e desconcertantemente verdadeiras dos indivíduos mais ridiculamente sortudos da história. Isso não é sobre habilidade ou coragem. É sobre as pessoas que se tornaram erros estatísticos vivos e respirando. 1. Peter Freuchen não era apenas um explorador dinamarquês. Era um gigante de 2 metros de altura que tratava o Ártico como seu quintal particular. Mas um dia, o quintal tentou enterrá-lo. Pego em uma nevasca, ele cavou um buraco para se abrigar, apenas para ficar preso sob uma avalanche repentina de neve e gelo que congelou tão sólida quanto o concreto. Com suas ferramentas fora de alcance, Peter estava diante de um túmulo congelado. Então, ele fez o que qualquer homem engenhoso e desesperado faria. Ele defecou, moldou as fezes em um cinzel longo e afiado e esperou que congelasse completamente nas temperaturas árticas. Armado com sua adaga de cocô recém-forjada, ele abriu caminho cinzelando para fora. Como bônus, depois ele teve que amputar seus próprios dedos do pé, gangrenados com um alicate e sem anestesia. Sério, a vida desse cara era um filme de sobrevivência no modo difícil. 2. Em 1945, um bombardeiro B-25 perdido em meio a um nevoeiro denso colidiu diretamente contra os andares 78 e 79 do Empire State Building. A ascensorista Betty Lou Oliver estava no 8º andar e foi arremessada para fora de sua cabine pela explosão, sofrendo queimaduras graves. Os socorristas a colocaram em um elevador próximo para levá-la a um lugar seguro. Foi aí que sua sorte passou de terrível a catastrófica e depois deu a volta completa até o milagroso. Os cabos do elevador, danificados no impacto, se romperam. Betty Lou Oliver despencou 75 andares em queda livre. Mas aqui está o detalhe surpreendente. Os 300 metros de cabo rompido haviam caído antes no fundo do poço, enrolando-se em uma almofada densa e elástica. A cabine em queda aterrissou nesse trampolim metálico improvisado, e ela sobreviveu. Ela detém o recorde mundial do Guinness pela maior queda de elevador sobrevivida. Isso sim é uma aterrissagem suave. 3. Se você algum dia encontrar alguém como Frane Selak, o professor de música croata, talvez seja melhor manter uma distância segura. Esse homem era um filme premonição ambulante e falante. Em 1962, seu trem mergulhou em um rio gelado e ele sobreviveu. Um ano depois, ele foi sugado para fora de uma porta defeituosa de avião e caiu em um palheiro, enquanto 19 outras pessoas morreram. Depois, seu ônibus derrapou e caiu em um rio. Seu carro pegou fogo 2 vezes. Ele foi atropelado por um ônibus. Por fim, seu carro despencou de um penhasco, ele foi ejetado e conseguiu se agarrar a uma árvore enquanto seu carro explodia 300 pés abaixo. Depois de flertar com a morte 7 vezes, o universo aparentemente decidiu se desculpar. Aos 73 anos, ele comprou um bilhete de loteria pela primeira vez em 40 anos e ganhou quase $1 milhão. Acho que ele esgotou toda a sua má sorte. 4. Timothy Dexter foi um empresário americano fantasticamente pouco inteligente do século XVIII que, por tudo o que se sabe, deveria ter morrido na miséria. Os seus rivais ricos e cultos viviam a dar-lhe péssimos conselhos de investimento, na esperança de o arruinar. Disseram-lhe para vender aquecedores de cama, usados para aquecer as camas na fria Nova Inglaterra, para as tropicais Índias Ocidentais. Uma ideia estúpida, certo? Ele fê-lo na mesma. Os locais descobriram que eram perfeitos para servir de conchas para melaço, e ele obteve um lucro enorme. Depois disseram-lhe sarcasticamente para enviar carvão para Newcastle, a cidade inglesa que era a maior produtora de carvão do mundo. Era a definição de um empreendimento inútil. Dexter fê-lo.
e o seu navio chegou bem no meio de uma greve massiva dos mineiros, permitindo-lhe vender o carvão a um preço astronômico. Ele fracassou para cima com tanta força que rebentou com o sistema. 5. A história de Meg Dixon é a prova de que, por vezes, um trabalho mal feito pode salvar uma vida. Em 1724, em Edimburgo, Meg foi condenada por um crime e sentenciada à forca. A execução decorreu conforme planeado. Foi pendurada, ficou a balançar durante o tempo exigido e foi declarada morta. O seu corpo foi colocado num caixão de madeira e carregado numa carroça para o enterro. No entanto, a caminho do cemitério, as pessoas que a transportavam ouviram um som aterrador de pancadas vindo de dentro do caixão. Abriram-no e encontraram Meg, bem viva e provavelmente muito confusa. Segundo a lei escocesa da época, a sua sentença era ser enforcada até a morte. Como a sentença tinha sido tecnicamente cumprida, ela não podia ser executada uma segunda vez pelo mesmo crime. Estava legalmente livre para ir embora e viveu mais 40 anos, ficando para sempre conhecida como Meg a meio enforcada. 6. Violet Jessop pode ser a mulher mais azarada ou sortuda que alguma vez trabalhou no mar. Era comissária de bordo em transatlânticos e tinha o bizarro hábito de estar a bordo de navios durante os seus piores momentos. Primeiro, estava a trabalhar no RMS Olympic, quando este colidiu com um navio de guerra britânico, em 1911. O navio ficou gravemente danificado, mas conseguiu regressar ao porto a custo. Um ano depois, aceitou um emprego no seu novíssimo navio-irmão, o supostamente inafundável RMS Titanic. Todos sabemos como terminou essa viagem. Violet foi colocada num bote salva-vidas e sobreviveu ao desastre histórico. Seria de pensar que mudaria de carreira, mas não. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como enfermeira no terceiro navio-irmão, o HMHS Britannic. Em 1916, este embateu numa mina alemã e afundou em menos de uma hora. E sim, Violet também sobreviveu a isso. Se algum dia inventarem uma máquina do tempo e a virem a reservar um cruzeiro, apanhem o comboio. 7. As probabilidades de ser atingido por um raio ao longo da vida são de cerca de 1 em 15.300. Portanto, por favor, conheçam Roy Sullivan, um guarda florestal americano que aparentemente fez um inimigo pessoal do Deus do Trovão. Roy foi atingido por um raio não uma, não duas, mas oficialmente registradas 7 vezes diferentes entre 1942 e 1977. Foi atingido enquanto estava numa torre de vigia, enquanto conduzia a sua caminhonete, enquanto estava de pé no seu próprio jardim da frente e até enquanto pescava. Os raios incendiaram o seu cabelo, arrancaram o sapato do seu pé e deixaram-no com inúmeras queimaduras. Com o tempo, começou a acreditar que alguma força sobrenatural estava ativamente a tentar destruí-lo. E quem poderia culpá-lo? Durante algum tempo, chegou a carregar uma lata de água consigo para todo o lado aonde ia, só por precaução. Não o chamavam de para-raios humano à toa. 8. De todos os bilhões de pessoas que já viveram, apenas uma pessoa tem confirmação oficial de ter sido atingida diretamente por um meteorito. O seu nome era Anne Hodges. Em novembro de 1954, ela estava a tirar uma sesta no seu sofá em Sylacauga, Alabama, quando um pedaço de rocha do espaço sideral, com cerca de 3,8 kg, atravessou o seu telhado. Atingiu o seu grande rádio de console, ricocheteou nele e bateu com força na sua anca. O impacto deixou-lhe uma enorme equimose em forma de ananás, mas de resto, ela ficou ilesa. Pensem nas probabilidades cósmicas. Um fragmento de um asteroide, viajando durante milhões de anos pelo vazio do espaço, terminou a sua jornada deixando uma equimose feia numa mulher enquanto ela dormia. É possivelmente o evento celestial mais direcionado e ao mesmo tempo inofensivo da história da humanidade. 9. Imaginem cair de um avião a 10.000 metros de altitude.
Agora imaginem fazê-lo sem paraquedas. Essa foi a realidade de Vesna Vulović, uma comissária de bordo sérvia de 22 anos em 1972. Uma suspeita bomba numa mala despedaçou o seu avião em pleno voo e ela despencou em direção à terra, presa numa secção da fuselagem. Milagrosamente, esse caixão de metal aterrissou no ângulo perfeito, numa encosta montanhosa densamente coberta de neve e arborizada na Checoslováquia, amortecendo o impacto o suficiente. Foi encontrada por um aldeão que tinha sido médico de combate na Segunda Guerra Mundial e sabia como mantê-la viva até a ajuda chegar. Acordou de um coma sem qualquer memória da queda, e as suas primeiras palavras foram supostamente pedir um cigarro. Sobreviveu à queda mais alta sem paraquedas alguma vez registrada, provando que, por vezes, o universo tem uma forma muito estranha e violenta de tornar alguém famoso. 10. Sobreviver a uma bomba atômica é um milagre estatístico. Sobreviver a duas é uma piada cósmica com um desfecho terrível, e Tsutomu Yamaguchi foi quem a ouviu. Em agosto de 1945, esse engenheiro de 29 anos estava em Hiroshima, em viagem de negócios, quando a bomba Little Boy detonou a menos de 3 quilômetros de distância. A explosão rompeu seus tímpanos e lhe causou queimaduras graves, mas ele estava vivo. Então, o que você faz depois de sobreviver a um apocalipse nuclear? Você vai para casa. No dia seguinte, gravemente ferido, ele pegou um trem de volta para sua cidade natal, Nagasaki. No dia seguinte, enquanto descrevia o cogumelo atômico para seu chefe incrédulo, a segunda bomba atômica, Fat Man, explodiu. Mais uma vez, ele estava dentro do raio da explosão. E mais uma vez, sobreviveu. Viveu até os 93 anos, um testemunho vivo tanto do poder destrutivo da humanidade quanto da recusa absurda de um homem em morrer. 11. Algumas pessoas colecionam selos. O ciclista profissional holandês Maarten de Jonge parece colecionar experiências de quase morte com a Malaysia Airlines. Em março de 2014, ele estava programado para voar no voo MH370, aquele que ficou famoso por desaparecer sem deixar rastro. No último minuto, encontrou um voo mais barato que não tinha uma longa escala e trocou. Alguns meses depois, em julho, ele tinha reserva para voar no voo MH17. Pouco antes de sair para o aeroporto, decidiu economizar algumas centenas de euros e trocou sua passagem por um voo diferente que partia alguns dias depois. O MH17 foi abatido sobre a Ucrânia, matando todos a bordo. 2 vezes em 5 meses, a frugalidade desse homem salvou sua vida. Ele literalmente escapou de 2 dos mais infames desastres aéreos do século XXI porque era um comprador esperto. Aposto que ele nunca mais voou por nenhuma outra companhia aérea. 12. Durante 3 dias, Harrison Oken esteve preso em um pesadelo. Ele era o cozinheiro de um rebocador nigeriano quando este virou e afundou 30 metros até o fundo do Oceano Atlântico. Enquanto seus 11 colegas de tripulação morreram afogados, Oken foi arrastado pela água até um banheiro do escritório que milagrosamente havia formado uma bolsa de ar de pouco mais de 1 metro. Na escuridão total, em frio congelante e com apenas uma lata de Coca-Cola, ele se sentou sobre uma caixa virada e ouviu os sons de criaturas marinhas desconhecidas devorando os corpos de seus amigos. Quando uma equipe de mergulhadores de resgate chegou, estavam em uma sombria missão de recuperação de corpos. Imagine o choque absoluto deles, quando estavam inspecionando os destroços e uma mão de repente emergiu da escuridão e os agarrou. Oken havia sobrevivido por quase 72 horas em uma tumba subaquática. Seu resgate foi um milagre de 1 em 1 milhão. 13. Em maio de 1902, ser preso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a Ludger Silbaris. Ele foi jogado numa cela de confinamento solitário na cidade de Saint-Pierre, na ilha da Martinica, por ter se envolvido numa briga de bêbados. Poucos dias depois, o vulcão próximo, o Monte Pelé,
entrou em erupção numa das explosões mais violentas do século XX. Um fluxo piroclástico superaquecido, movendo-se a centenas de quilômetros por hora, incinerou instantaneamente a cidade, matando todos os 30.000 habitantes. Todos, exceto um. A cela de Ludger era uma caixa de pedra mal ventilada e à prova de bombas, parcialmente subterrânea, que o protegeu do calor e do gás mortais. Ele foi encontrado 4 dias depois, horrivelmente queimado, mas vivo. Foi perdoado por seus crimes e mais tarde viajou com o circo Barnum and Bailey como o homem que sobreviveu ao dia do juízo final. 14. A explosão de Halifax de 1917 foi a maior detonação provocada pelo homem na era pré-atômica, um evento catastrófico que arrasou uma enorme parte da cidade canadense. No meio desse caos estava um marinheiro britânico chamado Charles Mayhew, que se encontrava no cais quando o mundo explodiu. A onda de choque o lançou como uma bala de canhão humana, arremessando-o por cerca de 2 quilômetros, mais de 1 milha, pelo ar. A força absoluta da onda de choque arrancou cada pedaço de roupa do seu corpo. Ele acabou aterrissando, completamente nu e atordoado, mas muito vivo, num campo do outro lado do porto, com apenas ferimentos leves. Imagine tentar explicar essa sequência de eventos. Você não apenas sobreviveu ao apocalipse. Você fez um breve, aterrorizante e involuntário voo para escapar dele. 15. O piloto da Primeira Guerra Mundial, E.S. Lawrence, ganhou seu apelido de sortudo da maneira mais espetacular possível. Durante um combate aéreo, seu avião colidiu com uma aeronave alemã, uma situação que normalmente termina numa morte em chamas. Lawrence foi violentamente arremessado para fora da cabine e começou a despencar em direção ao solo. Mas foi aqui que a realidade deu uma guinada brusca rumo à física dos desenhos animados. Em vez de cair para a morte, ele aterrissou em cheio na asa traseira do mesmíssimo avião alemão com o qual acabara de colidir. O piloto alemão, igualmente chocado, mas ainda lutando pelo controle de sua aeronave em espiral, conseguiu fazer um pouso forçado. Ambos sobreviveram, e Lawrence foi prontamente feito prisioneiro de guerra. Isso não foi apenas sobreviver, foi sobreviver com um nível impossível de estilo acrobático. 16. Enquanto os soldados na Segunda Guerra Mundial estavam armados com metralhadoras, granadas e tanques, o oficial britânico John Churchill, mais conhecido como Mad Jack, achava tudo isso um pouco entediante. Suas armas de escolha eram uma espada larga escocesa, um arco longo e uma gaita de foles. Isso não era uma piada. A ele é creditado o último abate registrado com arco longo em tempo de guerra, eliminando um suboficial alemão em 1940. Certa vez, capturou 42 soldados alemães e uma equipe de morteiro armado apenas com sua espada. Ele sinalizava uma investida tocando sua gaita de foles, um som aterrorizante e desconcertante num campo de batalha moderno. Seu lema pessoal era: qualquer oficial que entre em combate sem sua espada está inadequadamente vestido. O fato de esse homem ter sobrevivido à guerra inteira é um testemunho da ideia de que, às vezes, ser imprevisível e completamente insano é a melhor defesa de todas. 17. Quando você salta de um avião, se preocupa com o paraquedas não abrir ou com um pouso ruim. Você não se preocupa em ser atingido por um atirador cósmico. Mas, para o paraquedista norueguês Anders Helstrup, isso quase se tornou realidade. Durante um salto, algo escuro e rochoso passou zunindo por sua cabeça a uma velocidade incrível. Ele não sentiu nada, mas as câmeras do capacete capturaram tudo. Era um meteorito, especificamente em sua fase de voo escuro, depois de ter parado de queimar. Ele havia registrado a primeira filmagem de todos os tempos de um meteorito caindo pelo céu da perspectiva de um paraquedista. As probabilidades de isso acontecer são tão astronomicamente pequenas que é praticamente impossível calculá-las. Uma coisa é ter sorte, outra é desviar por pouco de uma bala disparada do cinturão de asteroides milhões de anos atrás. O universo tentou fulminá-lo e errou por centímetros.
18. Andrew Jackson, o 7º presidente dos Estados Unidos, era um homem tão notoriamente duro que recebeu o apelido de Old Hickory. Em 1835, essa reputação foi colocada à prova definitiva durante a primeira tentativa de assassinato presidencial da história. Um pintor de paredes descontente chamado Richard Lawrence aproximou-se de Jackson e disparou uma pistola contra ele a queima-roupa. Clique. Falha de disparo. Quando Lawrence sacou uma segunda pistola, Jackson, sendo o completo lunático que era aos 67 anos, não correu nem se escondeu. Ele avançou, erguendo sua bengala para espancar o assassino. Lawrence disparou a segunda pistola. Clique. Outra falha de disparo. As probabilidades de duas pistolas separadas, devidamente carregadas, falharem no clima úmido daquele dia foram posteriormente calculadas em 1 em 125 mil. Parece que até a pólvora estava intimidada demais para funcionar corretamente na presença de Andrew Jackson. 19. Se a sobrevivência fosse um esporte competitivo, o rei Zog I da Albânia seria o campeão mundial indiscutível. Esse homem não era apenas sortudo. Ele fez uma carreira escapando da morte. Durante seu reinado, ele supostamente sobreviveu a mais de 55 tentativas de assassinato. Isso não é um erro de digitação. 55. E não eram conspirações distantes. Em 1931, ao sair da Ópera Estatal de Viena, assassinos emboscaram seu carro. Zog não se limitou a se abaixar e se proteger. Ele sacou sua própria pistola e revidou os tiros, ajudando seus guarda-costas a repelir os atacantes. Ele era um notório fumante compulsivo, supostamente consumindo 200 cigarros por dia, mas eram as outras pessoas tentando matá-lo que representavam seu maior risco de saúde. Para o rei Zog, as tentativas de assassinato eram menos uma ameaça e mais um incômodo recorrente em sua agenda diária. 20. Sobreviver a mais de 55 tentativas de assassinato é impressionante, mas Fidel Castro olhou para esse número e disse: "Segura meu rum." De acordo com seu chefe de segurança, o líder cubano sobreviveu a mais de 600 complôs e conspirações para matá-lo, em sua maioria orquestrados pela CIA. E não eram ataques simples, eram um catálogo cartunesco de fracassos. Tentaram de tudo: um charuto explosivo, uma caneta tinteiro com uma agulha hipodérmica escondida, uma roupa de mergulho polvilhada com um fungo que corrói a carne, e até uma concha explosiva para ser colocada em seu ponto de mergulho favorito. Chegaram até a enviar uma ex-amante para envenená-lo, mas ela supostamente escondeu as pílulas de veneno em seu pote de creme hidratante, onde se dissolveram. Parece que a maior defesa de Castro não eram seus guarda-costas, mas a absoluta e quase cômica incompetência de seus inimigos. 21. Jean Bedel Bokassa foi o autoproclamado imperador da República Centro-Africana, um ditador notoriamente brutal e excêntrico. Mas até tiranos precisam de um pouco de sorte. Durante uma aparição pública, um assassino conseguiu se aproximar o bastante para lançar uma granada diretamente contra ele. O projétil mortal voava pelo ar, prestes a transformar o imperador em uma névoa vermelha, quando o destino interveio da maneira mais banal imaginável. Um garçom que passava por perto instintivamente ergueu a bandeja de metal que carregava para se proteger. A granada ricocheteou na bandeja, voou em uma direção completamente diferente e detonou longe de seu alvo pretendido, salvando a vida de Bokassa. Sua continuidade no poder foi garantida não por um guarda-costas de elite, mas por uma peça de serviço de mesa. Aquele garçom definitivamente merecia um aumento. 22. Em 1972, o rei Hassan II de Marrocos estava a voar para casa no seu Boeing 727 pessoal, quando a sua própria força aérea tentou abatê-lo no céu durante um golpe militar. Caças rebeldes crivaram o avião de balas, inutilizando um motor e ameaçando despedaçar a aeronave. Quando o avião real começou a cair, o rei percebeu que a força bruta não o salvaria, mas um enorme bluff talvez sim. Ele agarrou o rádio e, com uma frieza espantosa, gritou com a voz de um membro da tripulação: "O tirano está morto.
O tirano está morto. Viva a pátria! Acreditando que a sua missão tinha sido um sucesso, os pilotos rebeldes deixaram de disparar. Chegaram até a saudar o avião do rei morto, inclinando as asas, e escoltaram a aeronave avariada até uma aterragem segura. Ele não se limitou a sobreviver. Enganou os seus próprios assassinos, transformando-os na sua guarda de honra. 23. Ser político pode ser perigoso, mas para o primeiro-ministro espanhol Adolfo Suárez, a maior ameaça veio de uma caçada com um amigo. Durante a caçada, o seu companheiro girou a espingarda para seguir um pássaro, apontando-a acidentalmente diretamente à cabeça de Suárez. O homem disparou. Nessa exata fração de segundo, um único e azarado pombo voou diretamente entre os dois homens. A ave recebeu toda a força do disparo da espingarda, explodindo instantaneamente numa nuvem de penas e salvando a vida do primeiro-ministro. Foi o caso supremo de estar no lugar errado à hora errada para o pombo, e o momento de maior sorte absoluta para Suárez. Ele foi salvo por um guarda-costas emplumado que nunca soube que tinha. Um verdadeiro agente dos serviços secretos que fez o sacrifício supremo completamente por acidente. 24. Venceslau I, duque da Boêmia no século X, era conhecido como um governante piedoso e bondoso. Tão bondoso, de facto, que o seu irmão mais novo, sedento de poder, Boleslao, o Cruel, decidiu mandá-lo matar. Um grupo de assassinos esperava Venceslau emboscado do lado de fora de uma igreja, prontos para o atacar a caminho da missa matinal. Era um plano perfeito. Mas naquela manhã em particular, o duque, um homem de rotina e oração, fez algo completamente fora do seu feitio. Dormiu demais. Depois de esperarem algum tempo, sem qualquer sinal do seu alvo, os assassinos ficaram aborrecidos. Concluíram que ele não viria e simplesmente foram para casa. A vida de Venceslau foi salva não por guardas nem por uma premonição, mas por uma simples e preguiçosa soneca. Por vezes, o botão de adiar o despertador é o sistema de defesa mais poderoso do mundo. 25. Imagine estar diante de um pelotão de fuzilamento. A sua sentença foi lida, o seu destino está selado. Essa era a realidade do soldado britânico John Starks, condenado à morte por deserção durante as guerras napoleônicas. Quando os soldados do pelotão de fuzilamento ergueram os rifles e fizeram pontaria, um amigo que tinha vindo assistir à execução deu um passo à frente para um último aperto de mão. Starks, com apenas instantes de vida, apertou a mão do amigo. Foi uma despedida prolongada e sombria. Enquanto mantinham o aperto de mão, um cavaleiro foi avistado galopando em sua direção ao longe, agitando um pedaço de papel. Era um perdão de última hora do Duque de York. Se o aperto de mão tivesse durado apenas alguns segundos a menos, a ordem de fogo teria sido dada. Starks foi salvo de uma saraivada de balas pelo simples e demorado ato de se despedir como deve ser. 26. A história de Walter Summerford é tão bizarra que parece uma lenda, mas é um lembrete arrepiante de que o raio, aparentemente, pode guardar rancor. Em 1918, enquanto servia como oficial britânico na Primeira Guerra Mundial, o Major Summerford foi atingido por um raio quando estava a cavalo, ficando paralisado da cintura para baixo. Ele se recuperou apenas para ser atingido novamente em 1924, enquanto pescava debaixo de uma árvore no Canadá, o que paralisou o lado direito do seu corpo. Ele se recuperou mais uma vez. Em 1930, foi atingido pela terceira vez enquanto caminhava por um parque, o que o deixou permanentemente paralisado. Morreu 2 anos depois. Mas o raio não tinha terminado. 4 anos após a sua morte, em 1936, um raio atingiu o cemitério e destruiu a sua lápide. O universo não o queria apenas morto. Queria apagar a própria memória dele da face da Terra. 27. A história de James Bartley é um dos relatos marítimos mais famosos e debatidos de todos os tempos. Em 1891, durante uma expedição baleeira perto das Ilhas Malvinas, o barco de Bartley foi destruído por um enorme cachalote.
Ele foi lançado ao mar e desapareceu, dado como afogado. No dia seguinte, a mesma baleia foi capturada e morta. Quando a tripulação começou a esquartejá-la no convés, notaram um movimento dentro do estômago da baleia. Abriram-no e, para seu completo espanto, encontraram James Bartley, inconsciente mas vivo. Ele tinha passado mais de 15 horas no ventre da besta. A sua pele estava branqueada pelos sucos gástricos e ficou cego por algum tempo, mas sobreviveu. Embora alguns historiadores questionem a autenticidade da história, durante décadas ela se manteve como o maior conto de marinheiro, a história de ter sido engolido por um monstro e ter vivido para contar. 28. J.P. Morgan não era apenas um titã da indústria. Ele era o homem que possuía a White Star Line, a empresa que construiu o Titanic. Como proprietário, estava naturalmente programado para estar na deslumbrante viagem inaugural do navio, ocupando uma das suítes mais luxuosas. Já tinha as malas feitas e estava pronto para partir. No entanto, pouco antes de o navio zarpar de Southampton, ele cancelou abruptamente a viagem no último minuto. A razão oficial apresentada foi uma doença súbita, embora alguns rumores sugiram que ele estava simplesmente preocupado com negócios ou com uma amante. Seja qual for o motivo, a sua decisão de última hora salvou-o de afundar junto com a sua própria obra-prima inafundável. É o exemplo supremo de um patrão que, sabiamente, opta por faltar ao primeiro dia num novo local de trabalho, e muito defeituoso. 29. O estranho caso de Hugh Williams é menos sobre uma pessoa sortuda e mais sobre um nome que parece ser um colete salva-vidas cósmico. Em 1664, um navio afundou no Estreito de Menai, ao largo da costa do país de Gales. O único sobrevivente era um homem chamado Hugh Williams. Em 1785, outro navio afundou exatamente no mesmo local. Mais uma vez, houve apenas um sobrevivente, e o seu nome era Hugh Williams. Depois, em 1820, uma terceira embarcação virou nas mesmas águas traiçoeiras. Uma vez mais, todos pereceram exceto um único homem chamado Hugh Williams. As probabilidades desta tripla coincidência são tão absurdamente pequenas que desafiam qualquer explicação racional. É como se os deuses do mar daquele estreito em particular tivessem uma política rigorosa. Levaremos o navio, mas o Hugh Williams fica para trás. Inta. No mundo mortal e traiçoeiro da política imperial romana, ser visto como tolo era uma sentença de morte, a menos que fosses Cláudio. Afligido por uma coxeadura, uma gaguez e vários tiques nervosos, era visto pela sua família, incluindo o imperador psicopata Calígula, como um idiota inofensivo e embaraçoso. Enquanto outros membros da família imperial eram sistematicamente envenenados, exilados ou executados durante lutas pelo poder, Cláudio era completamente ignorado. Ele era a piada da família, não uma ameaça. Então, em 41 d.C., Calígula foi assassinado. A guarda pretoriana, em pânico para encontrar um novo imperador, invadiu o palácio e encontrou Cláudio escondido atrás de uma cortina, a tremer de medo. Não o mataram. Proclamaram-no imperador ali mesmo. Toda a sua vida de ter sido subestimado tornou-se o seu maior trunfo, permitindo-lhe ascender por incompetência aparente até a posição mais poderosa do mundo. 31. Ser baleado uma vez e sobreviver já é sorte. Mas a história de Wenceslau Mogel está num patamar completamente diferente. Durante a Revolução Mexicana, em 1915, ele foi capturado e condenado à morte por fuzilamento sem julgamento. Foi colocado de costas contra um muro e um pelotão de fuzileiros disparou contra ele 9 vezes, crivando o seu corpo de balas. Para garantir que o serviço estava feito, um oficial aproximou-se e desferiu o coup de grâce, um tiro final na cabeça a queima-roupa. Milagrosamente, nenhuma das balas destruiu os seus órgãos vitais, e o tiro na cabeça atravessou a bochecha e saiu pelo outro lado sem atingir o cérebro. Ele fingiu-se de morto até que os seus executores se foram embora e depois rastejou até um lugar seguro.
Viveu uma longa vida, chegando mesmo a aparecer no programa Ripley's Believe It or Not, ficando para sempre conhecido como El Fuzilado, o Fuzilado. 32. No século XI, muito antes dos irmãos Wright, um monge inglês chamado Aylmer de Malmesbury decidiu que tinha descoberto o segredo do voo. Ele construiu um par de asas rudimentares, subiu ao topo da abadia de Malmesbury e, com mais fé do que conhecimento aerodinâmico, lançou-se ao ar. Surpreendentemente, até funcionou de certa forma. Ele planou por mais de 200 metros, uma distância superior a 2 campos de futebol, antes que uma rajada de vento o fizesse perder o controlo e despenhar-se. Sobreviveu à queda, mas partiu as 2 pernas e ficou com uma claudicação permanente. Mais tarde, lamentou que o seu único erro tinha sido esquecer-se de acrescentar uma cauda. Este homem não apenas sobreviveu a uma experiência temerária, tornou-se um dos mais antigos e bem-sucedidos pioneiros da aviação na história. Tudo isto vestindo o hábito de monge. 33. Anders Helstrup, o paraquedista norueguês, quase foi atingido por um meteorito na sua fase de voo escuro. Mas e se uma dessas rochas cósmicas realmente acertasse em alguém? No século XI, muito antes da aviação moderna, um monge inglês chamado Aylmer de Malmesbury decidiu que tinha decifrado o código do voo humano. Ele prendeu um par de asas caseiras aos braços e ao corpo, subiu ao topo da abadia de Malmesbury e lançou-se no vazio. Incrivelmente, o seu engenho funcionou, por um instante. Ele planou por uma distância notável de mais de 200 metros, mais do que 2 campos de futebol, antes de perder o controlo e despenhar-se no chão. Sobreviveu à queda, mas partiu as 2 pernas, ficando com uma claudicação pelo resto da vida. Mais tarde, terá alegadamente afirmado que o seu único erro foi não ter construído uma cauda para dar estabilidade. Este homem não teve apenas sorte em sobreviver. Foi um pioneiro acidental da aviação, centenas de anos à frente do seu tempo. Apresentamos 33 histórias de sorte tão absurdas que parecem uma falha na realidade. Mas a história é um poço sem fundo de loucura. E sabemos que mal arranhamos a superfície. Então, aqui vai o desafio. Qual é aquela história de sorte inacreditável que fomos verdadeiros tolos em ignorar? Não nos digam apenas um nome. Queremos a história que faça a nossa lista parecer modesta. Soltem-na nos comentários. E se querem ver quais das vossas sugestões entram num vídeo futuro, destruam aquele botão de like e subscrevam.